agora, com os destaques do esporte do Leão da Ilha do Retiro, o repórter Vinícius Calado. Bom dia para você, Vinícius. Um abraço a vocês, um abraço a todos que estão conosco nesta quarta-feira, dia de esporte em campo. Logo mais, às 9h30 da noite, no Barradão, em Salvador, o Leão volta a campo pela Série A do Campeonato Brasileiro, buscando a tão almejada primeira vitória na Série A. O esporte até aqui tem 13 jogos no Brasileiro, com 10 derrotas, 3 empates, não venceu nenhuma vez. É o lanterna isolado, tá a muitos pontos do primeiro clube fora da zona de rebaixamento. É buscar esse primeiro resultado positivo para depois pensar em se livrar do rebaixamento. Para o jogo de hoje, o técnico Daniel Paulista segue sem contar com Hereda e Pablo. O lateral direito Hereda segue se recuperando de um incômodo no pubis, Pablo de uma lesão na panturrilha. Desses dois, o que apuramos é que Pablo tem a possibilidade, a probabilidade de voltar a ficar à disposição para o jogo do próximo sábado diante da equipe do Santos, jogo que acontece na Ilha do Retiro às 6h30 da noite. Para o jogo de hoje contra o Vitória, o técnico Daniel Paulista vai modificar a equipe, isso já é uma certeza, pelo menos em uma posição, e será no gol. Gabriel Vasconcelos, que foi titular nos últimos 2 jogos, pertence ao Vitória, tem os direitos econômicos ligados ao clube baiano e não pode atuar na partida desta quarta-feira. Então, Kaique França, como antecipou Daniel Paulista desde a semana passada, será o titular. Provável time do esporte para encarar o Vitória: Kaique França no gol, a linha defensiva com 4 atletas, Matheus Alexandre na lateral direita, zaga com Rafael Thierry e Ramon na esquerda, Igor Cariús. No meio-campo, Rivera, Zé Lucas e Lucas Lima. No ataque, Barleta, Colo Ramírez e Derek Lacerda. O esporte que terá do outro lado o adversário Vitória, que vem de um resultado positivo, agora comandado por Fábio Carilli, bateu na última rodada no próprio Barradão, palco do jogo de hoje à noite entre os rubro-negros, a equipe do RB Bragantino, que está lá em cima na tabela. Vitória por 1-0, o gol do centroavante Renato Kaiser. Para o jogo de hoje, Fábio Carilli não contará com Osvaldo, Neres e Jamerson, e também outros recém-contratados, a exemplo de Romarinho, que fez aquele gol na Bombonera em 2012 pelo Corinthians na final da Copa Libertadores, retornou ao futebol brasileiro, fechou com Vitória. Na contramão dessas baixas, o treinador vai ter o volante William Oliveira retornando de suspensão e o atacante Fabre, que teve dores no joelho, mas não preocupa para o jogo de hoje à noite. Provável time titular do Vitória para encarar o esporte: Lucas Arcanjo, Raul Cáceres, Lucas Halter, Zé Marcos e Maicon Jesus, Baralhas, Ronald e Mateuzinho. Aí vem uma dúvida: Fabre ou Eric, Lucas Braga e Renato Kaiser. Esse o provável time do Vitória para encarar o esporte. A arbitragem para o jogo desta noite também está definida e escalada. O árbitro será Lucas Caneto Belotti, de São Paulo, que vai contar como assistentes Danilo Ricardo Simão Maniz e Miguel Catânio Ribeira da Costa. Esses dois, assim como o árbitro também da Federação Paulista de Futebol. Quarto árbitro, o experiente Maguielson Lima Barbosa, do Distrito Federal. O VAR terá o comando de Márcio Henrique de Góes, de São Paulo, e o assistente do árbitro de vídeo será André da Silva Bittencourt, do Rio Grande do Sul. Então essa arbitragem para Vitória e Esporte. O Leão está focado hoje no seu adversário, o Leão pernambucano, no caso, focado no Leão baiano, mas o Esporte também já iniciou o cronograma de venda de ingressos para o seu próximo jogo em casa, que será sábado contra o Santos de Neymar na Ilha do Retiro às 6h30 da noite. Para esse confronto tem lote promocional, assim como o Esporte fez diante do Ceará e também contra o Botafogo. Lote promocional, esse primeiro lote até hoje, dia 23 de julho, com ingressos a partir de R$15. O segundo lote entra em vigor a partir de amanhã e vai até 25, sexta-feira, véspera da partida, com os ingressos a partir de R$20. Se não comprar no primeiro nem no segundo lote, deixar para comprar o ingresso no dia da partida, vai ter aí um preço bem mais salgado. Para o sócio, a partir de R$50, para o não sócio, a partir de R$100. Valeu, Vinícius. Digo, a gente tá vendo nessa situação do esporte em que tá aclamando por um respiro, né? Um tempo vem com promessas, dizendo que vai conseguir evoluir, vai conseguir melhorar. Será que diante do Vitória? Porque aí é que a gente puxa, Diego. Qual é o adversário fácil que vai ter nessa Série A? O esporte teve, né, duelos importantes durante essa trajetória, não conseguiu evoluir que a gente diz é no placar, né, porque não adianta jogar bem, não adianta ter volume de jogo, o que importa é realmente sair com essa vitória, né, Diego? Com certeza, Thaís. Na Série A não tem café pequeno. Se fosse assim, o Sport teria vencido facilmente o Mirassol, né, que foi dito que não é um time de Série A, mas vem fazendo sim uma campanha muito boa. Aliás,
contra a equipe do Vitória, o Sport vai reencontrar a equipe que na Copa do Nordeste perdeu por 1-0 também no Barradão. Então, é claro que o Sport vai ser bem modificado, né? Tem o Daniel Paulista, que já conta com reforços que vieram durante a intertemporada, né? O Derek estreou, também o Mateuzinho, o Colo Ramírez. Só que a partida de hoje, ela inspira também muito mais atenção, porque pega um Vitória que tá também querendo se afastar do Z4, né? Veio de uma vitória muito moralizadora contra o Bragantino por 1-0, e agora o Fábio Carilli vai tentar engatar a segunda. Vai pegar o Lanterna. O Sport é uma equipe a ser batida na Série A, até por conta do desempenho que vem tendo. Só que o Daniel não tem muito tempo a perder, né? Vai ter que ir pra cima. A expectativa é de ter um jogo, de fazer um estilo de jogo combativo, como foi contra o Botafogo do domingo, só que tem que ser, de fato, decisivo. O Sport tem que realmente criar, tem que incomodar. Até criou oportunidades no jogo passado, mas hoje, contra o Vitória, o Sport não pode pensar em errar. Até que o empate da situação que se encontra o Sport pode ser até bem comemorado, né? Bem aproveitado. Só que conseguir a primeira vitória, claro que vai ser fundamental se quiser realmente buscar uma reação e sair desse rebaixamento que está quase irreversível. Diego, a situação não tá fácil. Um dos motivos, aliás, um dos fatores que mais está sendo questionado é esse meio campo do Sport. A gente vê peças funcionais, porém quando se junta, né, muitas vezes o Lucas Lima, o Sérgio Oliveira, quando atuam juntos, acaba não dando certo. Esse meio de campo, como você enxerga? A gente vê, por exemplo, o Atêncio sendo muito pedido, mas na última partida, quando ele entrou no segundo tempo, ele acabou não conseguindo desempenhar. É claro que tem o fator de minutagem, tem vários fatores que podem acarretar, mas será que precisa de outra mudança ainda tática no Sport, ou será que o Daniel Paulista já encontrou mais ou menos a sua escalação? Num primeiro momento, o Daniel tirou o Sérgio Oliveira da equipe e preferiu colocar o Zé Lucas Oliveira na contenção. O Lucas Lima também vem devendo, né? Não vem fazendo boas partidas, e até o Mateuzinho tem essa questão de ele poder entrar nesse meio de campo, né? É um meio atacante, né? Um baixinho, rápido, coisa que o Sport precisa apresentar: velocidade na transição para o ataque, porque até o momento o Sport não apresentou isso. Claro que houve uma melhora contra o Botafogo. Para mim foi o melhor primeiro tempo que o Sport apresentou em toda a Série A, né? Um jogo bem equilibrado, mas com relação ao meio de campo, você ter o Rivera e o Zé Lucas. Eu até vi que o Rivera foi um jogador que ficou mais preso como primeiro homem de combate, diferente da forma como ele vem se apresentando, e o Zé Lucas mais solto. E o Lucas Lima, se não quiser ir para o banco assim como o Sérgio, o Mateuzinho tá por aí para poder dar essa velocidade, esse dinamismo, coisa que o Sport precisa muito para poder chegar com mais perigo ao ataque. Diego, e um ponto também importante é que a gente, pensando no começo da temporada do Leão, a gente vê aquele jogo diante do São Paulo, diante do Palmeiras, que tinha dado uma confiança de que a temporada podia ser diferente. A gente vê contratações, a gente vê mudança de técnico, mas as coisas não andam. Você vê como um problema interno que o Sport vem sofrendo, né? A gente vê essa má administração que vem acontecendo junto com o Leão, a falta de personalidade dentro de campo. Como é que você enxerga até esse momento, o que é que foi ocasionado para chegar até essa situação? Porque não é uma fase, né? Foram motivos, consequências do que o Sport foi criando até então. Assim, é um conjunto de fatores, né, Thaís? O planejamento errôneo, contratações que vieram muito além da condição, né? E vieram aquém as expectativas, né? Vieram a peso de ouro, mas não ofereceram o futebol esperado pelo valor investido. Sobre os primeiros jogos que você citou, né, do São Paulo enquanto Palmeiras, foi uma falsa impressão, foi uma falsa ilusão, porque depois disso, o Sport, quando foi enfrentar o Vasco, foi só ladeira abaixo, porque o Sport não conseguiu mais oferecer resistência, era uma equipe que pouco incomodava o adversário, muito controle de bola, muita posse, mas pouco perigo. Com o Antônio Oliveira, o time piorou muito, a equipe acabou decaindo mais ainda. E o Daniel, que tá chegando agora, teve muito tempo para poder preparar a equipe, não voltou bem, é bem verdade, mas com os reforços o time começa a enxergar um norte. Embora aqui a situação está muito difícil, né? Segundo os estatísticos, o Sport tem 92% de chance de ser rebaixado. Então não é fácil você quebrar essa situação tão desfavorável. Mas eu entendo que é um conjunto de fatores, né? A questão do futebol, né, do departamento que errou nas contratações de atletas, o troca de técnico também, que acabou interferindo nesse desenvolvimento do time, e o elenco que, por sinal, não joga, né, não costuma jogar com 3 atacantes. O Daniel foi mais ousado no jogo passado, mas o Sport não tem elenco para isso, né? Tem que ser uma equipe um pouco mais reativa, um pouco mais priorizada na marcação, e agora vai tentar buscar essa recuperação com o poderio que tem atualmente, enquanto não chegam novos reforços na decorrer
na decorrência da Série A. O Sport vai com o Kaique França, até porque o Gabriel não pode jogar, é uma questão contratual. O Sport não vai ter de novo o Pablo, e por isso a repetição dos atacantes que estrearam na Ilha do Retiro, Colo Ramírez e o Derek. Vai ter o Ramon mais uma vez, foi um cara que me agradou enquanto esteve em campo no jogo anterior contra o Botafogo, muito bem. Bolas aéreas ofensivas, ele apareceu muito bem na frente, desarmou também com precisão, e houve um momento que ele sentiu a parte física completamente dentro da normalidade. Acho até que poderá se repetir, porque foram só mais 2 dias, e no terceiro dia de permanência dele por aqui, já é hoje, e ele já está indo jogar novamente. Então há uma grande possibilidade de quando bater ali 30 minutos, 30 e poucos minutos no segundo tempo, ou até menos um pouco, o Chico reapareça no time. Mas o Ramon me passou uma impressão muito boa. O que eu acho que é fundamental para o Sport hoje é tirar o peso. O que é que eu quero dizer com isso? Jogando na Ilha do Retiro, mesmo sendo lanterna, mesmo sendo a pior campanha da história dos pontos corridos, todo esse beabá que a gente já sabe dessa campanha muito ruim do Sport, mas quando joga em casa o torcedor quer alguma coisa. O torcedor vai para campo, o torcedor grita, incentiva, empurra o time para cima porque está jogando dentro da casa dele. Vai exigir de alguma maneira alguma coisa do time. Isso significa pressão. É uma pressão. É muito bacana quando isso acontece com o estádio cheio, o time está em primeiro, em segundo, né, brigando na cabeça, aí vai como incentivo. Quando você está em último, é isso que vem da arquibancada, vira pressão. Ah, não, a gente estava gritando casa. Mas vira uma pressão para um time que dentro do Campeonato Brasileiro é um time limitado. Mas hoje é fora. Então é a grande chance dos atletas receberem as orientações do Daniel, não que eles não estejam cumprindo, mas cumprir com maior tranquilidade. Arriscar um pouco mais o que eles não vêm arriscando. Observem o seguinte, o Vitória está brigando mesmo contra o rebaixamento. Ele hoje é o 15º colocado. Se ele tropeça contra o Sport, muito provavelmente será ultrapassado, caindo para a zona do rebaixamento. Porque colado nele ali tem o Vasco, colado tem o Fortaleza, colado tem o Santos. Todos esses querendo empurrar o Vitória para dentro da zona do rebaixamento. E existe pressão no Vitória. O Sport não tem pressão, porque o Sport já está desacreditado. Então, é a hora dos jogadores do Sport tirarem proveito disso. Se ninguém está acreditando mais na gente, vamos jogar leve. Vamos jogar mais solto. Eles lá do outro lado é que estão com a pressão. Esse time aí que a gente vai enfrentar hoje luta contra o rebaixamento. O que vão jogar no fim de semana, que é o Santos, também luta contra o rebaixamento. Eles têm uma pressão real. O Sport não tem. Queremos muito que daqui a 15 rodadas eles até tenham algum tipo de pressão, que estejam de verdade brigando ainda para escapar do rebaixamento, mas hoje não briga. Então chegou na intermediária, começa a arriscar um pouquinho, chute de longe, não tem vergonha não de dar um bombão, a bola e parar lá no lixão que tem do outro lado lá, em uma das barras do estádio Barradão em Salvador. Arrisca, coisa que normalmente um time que está numa disputa real não faz, o Sport tem a liberdade para fazer. Um drible mais ousado, uma jogada individual. Os caras do Sport hoje têm a liberdade para fazer isso exatamente pelo descrédito que o time já está no Campeonato Brasileiro. Não é jogar de qualquer jeito, é ter mais leveza para executar aquilo que normalmente um time sob pressão não executa. E eu digo a vocês, hoje na minha concepção, estou trazendo a concepção que pode ir de encontro à maioria. Para mim o Sport hoje nem sob pressão está mais. O Sport está desacreditado. Quem está sob pressão é Fortaleza, é Vitória, é Santos, é Vasco. Esses estão, Juventude, esses estão brigando realmente para não cair. Aí é pressão. O Sport não tem pressão não, gente. O Sport está desacreditado. Tem que saber tirar proveito disso. Tanto hoje, como jogar na Ilha do Retiro também contra o Santos. Quem está com pressão é vocês, é você, Neymar. Né? Com o teu nomão aí de um dos maiores do mundo, você que está prestes a ter o risco de passar por uma vergonha de rebaixamento. A gente já está desacreditado. É uma grande jogada psicológica, porque houve um crescimento, não foi tão significativo, mas houve, deu para perceber, o primeiro tempo com o Botafogo, de uma marcação mais alta e efetiva. Então, quer dizer, na tática do jogo a gente enxergou aquilo ali, vimos que há uma deficiência na hora de trocar jogadores, isso aí complica a vida do treinador.
Na hora que o Botafogo mexe, cresce. Na hora que o Sport mexeu, caiu. Então é uma deficiência de reposição. A gente está falando de primeira divisão, a gente sempre deu esse alerta. Primeira divisão, o nível é muito diferente. Mas, como eu já venho defendendo também uma outra teoria, de que não dá mais para fazer nenhum tipo de alto investimento, nenhum tipo de loucura, não. É não, mas não é não mesmo. Sabe? Ah, dá para trazer tal jogador fazendo um investimento aí? Não faz. Não faz, porque a realidade hoje do esporte é se preparar para estar inteiro para um retorno em 2026. Porque a realidade do esporte hoje é que realmente é uma realidade de queda para o Campeonato Brasileiro da Série B. Então, tirar mais grana, arriscar mais, depois de tantos erros que o esporte já cometeu financeiramente nesse ano, não dá. Mas jogar com mais leveza com o que tem na mão, dá. Daniel Paulista tentar recuperar alguns jogadores, também dá. Tem jogador aí que sinceramente eu não acredito que recupera mais. Matheus Alexandre vai hoje porque só tem ele. Só tem ele, mas é um dos que eu não acredito que se recupera. Sinceramente que não. Sérgio Oliveira eu também não tenho mais crença na recuperação dele. Christian Rivera eu acho que consegue voltar a jogar mais. Tem ali o Zé Lucas, que estava demorando a entrar no time antes do Daniel. Tem alguns... Igor Cariús é um cara que vale ainda dar uma moral para ele. Minha primeira opção seria botar um menino, tá? Eu investiria na prata da casa, eu colocaria na prateleira o Rafinha. Mas como eu tô vendo que o Daniel vai com o Igor, mas é um cara que dá para acreditar que ele pode produzir mais. Então esse vai ser o papel do Daniel agora, de recuperar o futebol de alguns ou fazer pelo menos crescer de produção. Dá para esperar pontos hoje em Salvador? Sim, acredito que dá. Tenho esperanças que sim, que é possível. Né? A invasão aconteceu, se eu não me engano, na quarta, né? Até já me esqueci, é bom esquecer às vezes, né? Mas aconteceu no dia posterior. Falei da barbárie, de tudo que aconteceu e disse, dito isso, o Botafogo é muito favorito para ganhar o jogo. Eu soltei essa frase. É muito favorito, não quer dizer que vai ganhar, mas eu disse, é muito favorito para ganhar o jogo. Porque a diferença de qualidade é muito grande. Né? Não adiantava, óbvio que não ia adiantar de nada aquele tipo de pressão boba que foram fazer lá com os jogadores. Para esse jogo de hoje, eu digo a vocês que não existe um favoritismo exacerbado do Vitória, não. É 15 pontos contra 3 pontos, é uma realidade 5 vezes melhor do Vitória da Bahia. Mas a qualidade técnica da bola jogada dentro de campo, trazer um ponto de Salvador, não acho algo fora do normal. Não solto nem a pau a frase que eu soltei com o Botafogo, de grande favoritismo do Botafogo. Não consigo ver grande favoritismo para o Vitória. Então, há sim uma certa esperança de chegar lá e de conseguir pontuar.